Salve, gente! Sejam bem-vindos à segunda apresentação do curso. Aqui a gente vai ver que campos eletromagnéticos carregam aquelas grandezas que a gente comumente associa à mecânica, como energia, momento linear e momento angular. E vamos ver que essas grandezas obedecem leis de conservação, muito similares àquelas que a gente viu também lá nos cursos de mecânica. Tá bom, gente? Então, sem mais delongas, vamos a elas. Olha só, gente, antes da gente escrever explicitamente as leis de conservação, vamos tentar entender o espírito genérico do que essas leis de conservação querem dizer. O que é uma quantidade conservada? Uma quantidade conservada é aquela que não pode ser criada nem destruída, tá certo? E isso quer dizer o seguinte: vamos separar uma certa região do espaço para facilitar a nossa análise aqui. Então a gente pega esse elipsoide, por exemplo, que encerra uma certa região dentro dele, tá certo? Se a gente olha para uma determinada grandeza, digamos a massa, se a massa que está presente no interior desse elipsoide varia, é porque, sendo a massa uma grandeza conservada, digamos que seja, é porque ou entrou massa de fora ou saiu massa de dentro, tá certo? Se houve variação de massa, tem que ter acontecido uma dessas duas coisas. E esse é o espírito genérico das leis de conservação. Uma certa grandeza é conservada quando, se a gente olha para a variação dela numa certa região, ela só pode ter acontecido porque houve fluxo dessa grandeza ou para dentro ou para fora. Isso pode ser explicitado de forma simbólica nessa equação que acabou de aparecer. A derivada temporal de G, sendo G uma grandeza conservada, vai ser igual ao fluxo de G através da superfície que delimita essa região que a gente está considerando. Bom, vamos começar pela conservação da carga, visto que esta é a lei de conservação mais simples e, num certo sentido, a mais fundamental de todo o eletromagnetismo. A conservação da carga está expressa na equação mostrada no slide, onde a gente tem, no lado esquerdo, a variação da carga numa certa região do espaço, e, por uma lei de conservação, isso é igual ao fluxo de corrente através da fronteira que define essa região, essa fronteira S aqui. Ao reescrevermos Q como a integral da densidade numa certa região R, cuja fronteira é S, nós podemos usar o teorema da divergência de Gauss para escrever o lado direito como a integral da divergência de J nessa mesma região R, e então, usando o fato de que as regiões R são genéricas, chegarmos na equação de baixo, nessa equação aqui, que diz que a divergência da densidade de corrente mais a variação temporal da densidade de carga é igual a zero. Essa é a expressão diferencial da conservação da carga, a equação de cima é a expressão integral. Por que a expressão diferencial é salutar? Porque ela pode ser derivada diretamente das equações de Maxwell. Se a gente olhar para a equação de Ampère-Maxwell, que é essa que a gente escreveu, e tirarmos a divergência dos dois lados, então a divergência de T e a divergência pula aqui a derivada temporal e bate direto no E, a gente vê que o lado esquerdo é zero, pois o div do hot é sempre zero, e ao usar a lei de Gauss aqui, a gente pode escrever, então, esta equação que resta como justamente a lei da conservação na forma diferencial, escrita aqui. Passemos agora à conservação da energia. Consideremos aqui uma certa distribuição de cargas e correntes, certo? Então temos um ρ e temos um J. E sobre essa distribuição age uma certa configuração de campos eletromagnéticos. Para entender a potência que os campos eletromagnéticos exercem nessa distribuição, a gente precisa da densidade de força de Lorentz, que é essencialmente dada por essa expressão aqui, né, com F minúsculo,
para designar a densidade, e a potência é simplesmente o produto escalar com V e integrado aqui em toda a região V. Pois bem, a gente já sabe lá desde a física 3 que o campo magnético não trabalha, mas aqui a gente tem a chance de ver isso explicitamente, né? Lembrando que J, e aí eu vou mudar de cor aqui para ficar menos confuso. Lembrando que J é ρ V, a gente vê que o produto vetorial aqui gera, um vetor que é perpendicular a V, então o escalar V dá zero, e temos então imediatamente a expressão à direita, tá bom? Então vamos guardar essas expressões, porque a gente vai querer agora manipular a expressão original. Usando as equações de Maxwell, ou seja, substituindo ρ e J, e aí eu vou tentar apagar aqui para ficar um pouco mais claro, substituindo ρ e J pelos seus correspondentes dados pelas equações de Maxwell, a gente chega na equação de baixo, onde os sublinhados em azul em linha cheia e em verde em linha pontilhadas mostram os termos correspondentes. Então, manipulando o termo que envolve a força de Lorentz original, nós chegamos no termo que vai envolver a densidade de energia e um segundo termo aqui que a gente já vai comentar. Essa expressão pode ser escrita de forma mais compacta dessa forma, onde este termo aqui é simplesmente a densidade de energia, que é simplesmente a soma dos termos que a gente se lembra até lá da eletrostática. Esse termo simplesmente veio daqui, e esse termo veio do uso do teorema de Gauss, novamente, e este vetor S, recebe... Ficou ruim aqui, gente. Este vetor S, eu vou mudar de cor de novo. Esse vetor S aqui recebe o nome de vetor de Poynting, e ele está ligado, como vocês podem ver, com fluxo de energia para dentro e para fora dessa região aqui. Ele é dado por 1 sobre μ0 é vetor B e representa esse fluxo de energia que entra ou sai da região. Tá bom? Se vocês prestarem atenção na forma final dessa expressão, que é chamada de teorema de Poynting, nós vemos que ela não tem exatamente a forma da conservação de uma lei de conservação, tal qual a gente derivou lá no caso da carga. Tá certo? A gente vai comentar um pouquinho mais sobre isso no próximo slide. Antes de passarmos à conservação do momento linear, a gente precisa parar um pouquinho e discutir um pouco mais a conservação da energia, porque ela ficou com uma forma um pouquinho diferente das nossas expectativas. Como assim, Felipe? Bom, é só a gente olhar aqui para a expressão, né? Eu escrevi a expressão aqui embaixo do slide, e voltando aqui com a nossa região, a gente repara o seguinte. Imaginemos que existe uma certa densidade de energia eletromagnética distribuída aqui pela nossa região, tá certo? Então tem uma certa quantidade de densidade de energia eletromagnética espalhada nessa elipse. Este termo dá conta da variação temporal dessa quantidade, ao mesmo tempo que este segundo termo aqui, a divergência do S, dá conta dos fluxos de entrada e de saída de energia dessa região. Assim sendo, de acordo com a nossa expectativa por uma lei de conservação, a variação temporal de uma grandeza mais o fluxo para dentro ou para fora dessa grandeza deveria dar zero. Foi isso que a gente falou há uns slides atrás. E não é o que acontece.
no caso da energia, a gente tem um termo extra, que é esse J escalar E, que está funcionando como um termo de fonte ou de sumidouro, né? Aqui tem uma certa coisa acontecendo que está fazendo com que a nossa grandeza, nesse caso a energia, esteja sumindo ou aparecendo, né? Um termo de fonte ou de sumidouro. Isso faz com que, a rigor, a energia não obedeça uma lei de conservação, e sim o que a gente pode chamar de equação de balanço. Essa não é uma terminologia muito padrão, mas eu estou avançando ela aqui para salientar esse fato, que a carga obedece de fato uma lei da conservação nos moldes tradicionais, enquanto que a energia e o momento, como a gente vai ver do slide posterior, não, eles satisfazem uma equação de balanço, pois temos esses termos aqui de fonte ou de sumidouro, que drenam ou adicionam energia à nossa região, mesmo que não haja necessariamente fluxo. Bom, e após essa pequena digressão sobre lei de conservação e lei de balanço, podemos passar à conservação do momento linear. Nosso ponto de partida é similar ao da conservação de energia, a força de Lorentz, claro, porque a força de Lorentz, pela segunda lei, é a responsável pela variação do momento. A gente escreveu aí no slide a força de Lorentz na sua forma explícita, mas se a gente estender essa igualdade aqui para a esquerda, a gente pode escrever essa força de Lorentz como a variação temporal do momento mecânico. Tá certo? Então, é claro que vai ser essa expressão a fórmula fundamental de onde a gente vai encontrar a conservação do momento linear. O nosso procedimento é bastante similar ao que a gente já fez para a conservação da energia. A gente vai substituir as fontes ρ e J utilizando as equações de Maxwell, e aí as contas são bastante longas, vocês vão ter que acompanhar pelo livro, e eu realmente insisto que vocês façam isso, porque só com esse traquejo que realmente vocês vão pegar a maturidade desses cálculos. E substituindo então as equações de Maxwell e utilizando algumas identidades, a gente chega a dar nessa expressão aí complicada que está embaixo, né? Que a gente já usou aqui a expressão para o S, o vetor de point, lá do slide anterior, e chega-se nessa expressão que é esta complicação aqui, essa sequência de fatores quadráticos no campo, mas notem que a expressão é simétrica em E e B, né? Isso pode ser escrito de uma forma um pouco mais esperta, todo esse termo entre colchetes aqui, que a gente está vendo, né? Todo esse termo entre colchetes pode ser escrito em termos, a gente vai aumentar aqui um pouco, vamos apagar essas marcas anteriores aqui para não atrapalhar. Todos aqueles termos ali quadráticos em E e B podem ser escritos como a divergência dessa grandeza aqui, que é uma grandeza tensorial. Então, vou escrever aqui com os índices, uma grandeza que carrega dois índices, é um tensor de segunda ordem, e a divergência dessa grandeza dão esses dois termos que a gente está vendo aqui em cima, né? A gente vê que o vetor de Poynting aparece novamente, mas com uma interpretação ligeiramente diferente, como a gente vai ver, e como eu já tinha dito, aparece este tensor de segunda ordem, que é chamado tensor das tensões de Maxwell. Essa expressão, assim como a expressão para energia e para carga, pode ser escrita na forma puramente diferencial, onde esse G aqui nada mais é do que S sobre C ao quadrado, é uma correção dimensional, mas que é muito importante, porque lá na conservação da energia, o vetor de Poynting aparecia como fluxo de energia, né? Ele aparecia na expressão que envolvia a fronteira da nossa região. E aqui ele aparece como densidade de momento, né? É o termo que está sendo integrado no volume. Então, G é a densidade de momento, e apesar de envolver a mesma grandeza S, tem uma interpretação bastante diferente do vetor de Poynting. Essa derivada temporal aqui, somada então com a divergência do T, é igual a menos a força mecânica, e nós vemos que essa expressão aqui também tem a forma de uma expressão de uma lei de balanço,
no espírito do slide anterior, que nós temos uma coisa que varia no tempo, mas a divergência é igual ainda a algo que sobra aqui à direita.